dia 10/11/2021. Eu queria saber se vocês podem falar algumas pimentinhas pra 2022. Esse vídeo vai ficar eternizado, hein, Daniel? Ah, entendi. Isso é pra me botar no fogo, né? Vamos começar com as pimentinhas de fundo, cara? Vamos começar com as pimentinhas de fundo. Melhor. Aí eu penso um pouquinho aqui. Aí dá tempo de pensar, né? Cara, assim, como o Daniel falou, eu falei também, nos últimos meses as small caps estão muito amassadas, né? Então a gente vê algumas assimetrias revertidas aí. E, por exemplo, fundos que investem prioritariamente em small caps, que a gente gosta na carteira Z, que são fundos até com patrimônio relativamente menor do que alguns fundos de referência na indústria, que já tem 7, 8, 9 bi sob gestão. O Trígono é um fundo que cresceu muito nos últimos meses, mas ele tem tido algumas estratégias interessantes, como diminuir a liquidez. Era 30 dias para resgate, agora são 60 nos fundos principais, depois 90, porque isso dilui aí, porque os resgates do 30 vão acontecendo, então isso dá mais tempo para a gestão trabalhar na liquidez ali das ações em casos de resgates acentuados em determinados períodos. Então é um fundo que eu gosto bastante. Na verdade, o Trígono, a carteira Z, foi a primeira casa a identificar lá em 2018/19, para você ter uma noção, cara. Muita gente gosta de investir em ETFs, em índices. Eu não acho errado, eu acho um caminho bom, tá? Mas gestões ativas a gente é fascinado. Eu acho que a pessoa perde muito potencial quando não conhece pelo menos algumas gestões ativas. Cara, eles renderam desde 2018 240% a 40% do índice Small, né? Nossa, que reflete as menores empresas da Bolsa. E isso, não estou falando agora, não tô olhando no retrovisor. Estou falando que a gente já recomendou o fundo na carteira Z, tá? Então a galera pegou essa alta toda aí, praticamente toda, do fundo, e eu ainda acho que há uma simetria boa para quem tem um viés de longo prazo. É claro que o retorno anual composto, o CAGR dele, está muito alto nesses 3, 4 anos. Nenhum fundo vai conseguir um retorno anual composto no longo prazo de 40% ao ano, 45% ao ano, obviamente. Mas, em algum momento, ele vai retornar à média. Qual é a média de um bom fundo de ação no longo prazo? Eu penso que entre 15% e 25% ao ano. Naquela média ele está muito bom, é excelente. Então, em algum momento ele vai reverter a média, mas se a pessoa tem um viés de longo prazo, eu acredito que é uma boa aquisição para o portfólio, num percentual moderado, tá? Inclusive vai ter o ETF da Trígono com uma metodologia dele que vai, a Trig 11, que vai abrir na bolsa agora na sexta-feira. Na próxima a gente vai estar lá na B3 também. Ele é um dos fundos que a gente gosta. Sofreu muito pouco nessas small caps que foram amassados agora, por incrível que pareça. Gosto muito também do fundo Inter Ibovespa, que é um fundo que nos últimos 4 meses ele tomou também uma porrada muito grande, justamente por esse viés em empresas menores, que a gente já estudou, já passou nas nossas análises. Quem pegou nossa recomendação no ano passado, cara, ele rendeu, por exemplo, tá? Eu falo de resultado, a gente tem muito aquela questão qualitativa e resultado também da parte processual do fundo que a gente estuda e conversa com as gestões. Ano passado ele rendeu 93% a 3% da bolsa. Esse ano ele está caindo o dobro da bolsa. Sabe? Então as pessoas só precisam entender que as pessoas que entraram, por exemplo, compraram há pouco tempo, está numa queda acentuada de quase 40% a 50% nos últimos meses. No ano caiu o dobro da bolsa, acho que 20 e poucos por cento a 11%, que é um fundo que tem o viés também de longo prazo por investir em empresas menores. A liquidez dele é mais alta, acho que é D+4. Então eu gosto da gestão, uma gestão que se provou, tem um pouco mais de 5 anos de gestão. Então eu acho que o Trígono, o Inter Ibovespa é um excelente fundo. E outro fundo que a gente gosta bastante também, que também tem o viés de investir em empresas um pouco menores, é o Charles River, tá? Você repara que eu falo aqui de fundos menores, que a gente tem o viés na carteira Z de tentar identificar o Cristiano Ronaldo, as revelações do campeonato, quando elas estão lá no início, lá com 17 anos. Eu não quero identificar o Cristiano Ronaldo quando ele tem 45, 50 anos, já com uma pança grande e não consegue nem subir para cabecear a bola. Então, a gente tem muito esse viés de tentar encontrar o jogador em revelação do campeonato quando ele está nessa idade. Muita gente, sem querer criticar, mas enfim, prefere recomendar fundos já consolidados, um Brasil Capital, já que está com vários bilhões de patrimônio. A gente tem um pouco reticente com relação a fundos maiores, não que a gente não recomende, mas a gente faz uma mesclagem de fundos
um pouco grande, não tem problema nenhum com fundos menores para balancear o portfólio. Acho que essa é uma estratégia inteligente. E esse último fundo aqui para terminar, o Charles River, também é um fundo que investe em empresas menores e médias ali, que tem uma gestão muito arrumada, muito aprumada. Acho que o patrimônio dele hoje é de 117 milhões, uma gestora do Rio de Janeiro que a gente acompanha, fizemos live recentemente e eu gosto bastante do fundo. Tem um índice Sharpe, né, a relação risco-retorno muito favorável, tá? Ele tem também um histórico, era clube antes, tem um histórico muito interessante. Nesse ano até tem sofrido pouco, por incrível que pareça, mas eu gosto bastante da gestão também. Essas daí são as apostas para 2022. Eu não gosto de falar muita aposta não, porque a aposta é obrigatório render naquele período ali. Mas eu gosto bastante. Acho que pro longo prazo são excelentes fundos. E se a gente for falar de um fundo internacional, por exemplo, também, só para complementar aqui, o Arbor Global é um fundo que a gente já fez live também, que tem um patrimônio pequeno, que investe ao redor do mundo, tá? Um fundo que foca muito em empresas com tendências seculares. Eles brincam que eles têm o viés de... Eles querem encontrar empresas que vão multiplicar por 10 em 10 anos. Então eles buscam empresas explosivas, small caps, ao redor do mundo, cara. Canadá, Europa, América Latina, até Brasil também, no portfólio dele, se não me engano, hoje tem cerca de 10% em ações tech do Brasil. Então, é uma gestão muito inteligente. A gente fez uma live com eles, eu falo com a gestão periodicamente, a gente estuda e acompanha. Então é um fundo que a gente gosta. Tem duas versões dele, a redeada e a não redeada, ou seja, a que tem proteção cambial e a que não tem proteção, né? Então, quando você adquire um fundo não redeado, que ele está exposto, como eu falei, acho que no início aqui, a variação cambial, nesse caso a variação do dólar, e também aos ativos escolhidos pela gestão. Então você está protegido nesses dois aspectos, pelo componente global e pelo componente do câmbio. Então acho interessante esses três fundos de ações que eu falei para vocês, brasileiros, e também o fundo Arbor, que eu gosto, internacional. Mas já na carteira Z a gente tem outros fundos internacionais que a gente gosta. Esses três que eu falei que renderam mais de 100% desde o ano passado, batendo o MSCI World, que é o índice global, e também o S&P 500, são fundos que a gente está lá na nossa aba, o que comprar lá na carteira Z, aba fundos internacionais que a gente gosta e acompanha. E brevemente traremos outros fundos que a gente está estudando aí com bastante cuidado. A gente só recomenda quando a gente tem aquele viés muito assertivo de que será uma boa recomendação, sem garantir resultados. Obviamente, a gente só garante um trabalho sério, compenetrado e transparente. Perfeito. Então já vai ficar eternizado esse vídeo aqui, Rafa. Boa. Depois de pensar muito, né? Isso aí. Não, ainda dei uma olhadinha pra ver se hoje o ativo subiu. O pior é que subiu 7%. Subiu 7%? Mas uma observação antes com relação ao que o Rafael falou é o seguinte, que eu prefiro o Cristiano Ronaldo com 45 anos do que aquele atacantezinho do Vasco com 23. Tá falando do Vasco, eu vou chorar aqui, cara. Eu prefiro. Vasco é time terceiro. Mas Vasco já, pelo menos, ele garantiu já o acesso dele no ano que vem na Série B. Então isso eu fico melhor, feliz o Cristiano Ronaldo com 45, ele dá mais caldo do que aquele lá do Vasco. Do que o do Vasco. O que perdeu o pênalti, depois veio Guarani no contra-ataque e fez o gol. Cano joga muito, relaxa, cara. Cano é muito bom. Tem vaga no Flamengo. Vaga no Flamengo de gandula. Boa.